Perfeito. O primeiro objetivo pede para a gente compreender a neurobiologia e os fatores de risco das crises ansiosas. Para a gente compreender o processo da neurobiologia, é necessário a gente lembrar da anatomia do nosso encéfalo. Vou colocar aqui a anatomia do encéfalo para a gente ver. A gente tem que lembrar, então, que o nosso encéfalo, ele é formado por algumas partes, né? Por quatro partes principais. Aqui a gente tem uma imagem anatômica do encéfalo completo. Lembrando que o encéfalo ele é dividido em dois hemisférios, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, pela fissura longitudinal. E garantindo a interligação entre esses dois hemisférios, a gente vai ter aqui o corpo caloso, que é essa imagem aqui que está mostrando, né? E esse corpo caloso faz a ligação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Aí, dito isso, a gente tem que lembrar que, então, o céfalo é dividido em lobo frontal, lobo parietal, temporal, occipital, e aqui a gente vai ter uma porção do corpo cerebelar, né, o cerebelo. Fazendo um corte na fissura longitudinal, a gente vai ter essa imagem aqui do nosso encéfalo. E o encéfalo, então, vai ser dividido em telencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Aí aqui a gente vai ter o telencéfalo, né, mostrando toda essa porção aqui da imagem. Tudo isso aqui é telencéfalo. Nessa região central a gente vai ter o diencéfalo, a gente vai ter o tálamo, o hipotálamo nessa região e o epitálamo mais para cá lateralmente. Aqui o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico então é dividido em ponte, bulbo aqui embaixo e o mesencéfalo. O mesencéfalo fazendo esse contato mais direto. E a ponte é a interconexão entre as informações sensoriais que vêm da medula espinhal, né? Chega aqui até a região do bulbo passa para a ponte, então o mesencéfalo vai haver ramificações para áreas talâmicas. É necessário também deixar claro que nessa região aqui da ponte do tronco encefálico, a gente vai ter estruturas fundamentais para a compreensão do nosso de transtorno de ansiedade e outros tipos de transtorno também que envolvem alguma alteração psíquica. Porque é nessa região do tronco encefálico que a gente vai ter regiões como, por exemplo, o locus coeruleus e os núcleos de Raff. Os locus coeruleus, eles ficam localizados aqui na ponte, especificamente na ponte, e os locus coeruleus ficam responsáveis aí pela produção da norepinefrina. Enquanto que em todo o tronco encefálico, em regiões aqui então da ponte, do bulbo e do mesencéfalo, a gente vai ter os núcleos da Raff, que são 9 núcleos diferentes, com ramificações para a área cerebelar, área talâmica e áreas telencefálicas, né, áreas corticais. E em todo o tronco encefálico, então, temos os núcleos da Raff, que são responsáveis pela produção da serotonina, que é o principal neurotransmissor envolvido em processos de alterações de transtornos de ansiedade, por exemplo. Transtornos depressivos, um pouco mais especificamente. Aí, dito isso, cabe a gente lembrar como é que ocorre todo o processo normal, né? A gente vai ter a divisão anatômica e aí tem que lembrar o que é o medo, né? O livro de neurociências do Bia, ele traz que medo é uma sensação, né? Uma sensação do indivíduo quando está diante de algum tipo de ameaça. Vamos supor que seja uma ameaça uma ameaça visual, por exemplo, às vezes nem só uma ameaça visual, mas outro tipo de ameaça também que altere áreas hipotalâmicas, né, regiões hipotalâmicas que estimulam regiões específicas do medo, que dão a sensação do medo, né, o processo de integração sensorial e faz com que o indivíduo tenha a sensação de medo. E a principal área hipotalâmica relacionada a esse processo vai ser a amígdala, né? As regiões da amígdala e do hipocampo. Quanto à região hipocampal, o hipocampo ele fica um pouco mais profundo, né? Ele faz como se fosse um semicírculo nessa região aqui do diencéfalo. Ele fica um pouco mais profundo. Nessa imagem dá pra gente ver. Aqui tá mostrando nessa outra parte. Ele tem o que o livro diz, que o formato anatômico do hipocampo parece um formato de um cavalo marinho.
Ele faz um semicírculo aqui, ó, em toda essa região aqui, abrangendo uma porção do corpo caloso, né, próxima à região do sistema límbico e regiões do diencéfalo. Então, o hipocampo e especificamente a amígdala são responsáveis por esse processo de fazer com que o indivíduo sinta o medo, né, tenha a percepção de medo. Depois, o livro traz que a gente tem que definir, né, lembrar do que é uma crise de pânico e o que é um transtorno de pânico. A crise de pânico é quando o indivíduo tem alterações abruptas no sistema nervoso simpático, e essas alterações abruptas no sistema nervoso simpático faz com que haja algumas alterações motoras, algumas alterações somáticas, né? Que aí traz sensação de sudorese, de aumento dos batimentos cardíacos. Tudo isso são alterações do sistema simpático. Aí vamos lembrar como é que ocorre o processo normal, né? Normalmente no indivíduo, para ter o processo de integração do medo, temos que lembrar que, vamos supor que teve um estímulo visual, né? O estímulo visual, como a gente sabe, ele é processado em regiões do lobo occipital. Então, aqui está o lobo occipital, aqui o lobo frontal, né? Aí frontal, parietal aqui por cima, o temporal ficaria nessa região aqui, mas como é um corte no meio, não dá pra gente perceber. E aqui o occipital. Vamos supor que o indivíduo tem um estímulo do medo, normalmente. Ele viu um leão. Então, o córtex visual, aqui em regiões do lobo occipital, tem essa imagem sensorial. Do córtex occipital, essa mensagem é enviada por meio de neurônios, né, através da ligação entre dendritos e axônios, até o lobo parietal. No lobo parietal vai ocorrer uma integração dessa mensagem, dessa integração sensorial. Aqui o lobo occipital viu, formou uma imagem no cérebro, e aqui o lobo parietal integra essa imagem. Do lobo parietal é enviada a mensagem agora para um tipo de circuito no lobo temporal. No lobo temporal a gente lembra que tem estruturas relacionadas ao processo de memória. Então, esse indivíduo, quando ele foi exposto alguma outra vez a essa cobra, né, esse animal, ele lembra da sensação do medo, porque aqui no lobo temporal tem a informação da memória. Inclusive, no lobo temporal a gente tem o processo que denomina-se de medo aprendido, né? E do lobo temporal, essa mensagem é enviada para o córtex, né, para o lobo pré-frontal. No lobo pré-frontal, vai ter, então, a formação do processo de cognitivo e racional da interpretação desse medo. Então, gera um estímulo do medo no indivíduo. E essa imagem aqui, esse processo de cognitivo e racional de que está sendo exposto a algo que torne o indivíduo com medo, é levado de forma rapidamente para regiões específicas lá na amígdala, porque é a amígdala que processa a sensação do medo. A amígdala, por sua vez, ela vai estimular a liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? Isso também no indivíduo normal. Essa amígdala, quando ela estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias, essas citocinas pró-inflamatórias, elas têm uma capacidade de se ligar às células da micróglia de todo o sistema nervoso central, especificamente em áreas hipotalâmicas e hipocampais. E essa micróglia, quando ela se liga a receptores específicos de citocinas pró-inflamatórias, elas começam a liberar ainda mais citocinas. E a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias pelas micróglias faz com que haja ativação da região hipocampal. E o hipocampo agora, quando está ativado, né, por meio dessa produção de citocinas pró-inflamatórias, ele estimula, né, e inicia o processo do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, o hipocampo, ou melhor, gente, desculpa, o hipocampo não, o hipotálamo, me confundi, né? Regiões do hipotálamo agora inicia o processo de formação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, por meio do estímulo da amígdala, né? Só corrigindo a minha fala, a amígdala estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias, essas citocinas pró-inflamatórias se ligam a receptores específicos na micróglia, e a ativação da micróglia por esses receptores específicos de citocinas pró-inflamatórias faz com que haja, por consequência, mais liberação de citocinas pró-inflamatórias, que ativam áreas hipotalâmicas.
O hipotálamo agora, quando ele é ativado, ele envia, né, inicia o processo de liberação do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. O CRH, por sua vez, quando liberado, ele entra ali em circuitos neuronais e estimula a ativação da adenopófise. Lembrando que aqui a gente vai ter a ativação da hipófise anterior, porque a hipófise posterior ela não tem nenhum tipo de relação ligada com o processo de ansiedade, visto que a hipófise posterior está relacionada com a liberação de hormônios como ADH e ocitocina. Para a gente não tem relevância aqui clínica, né, no momento. E esse CRH ativa a adenopófise, né, ou hipófise anterior, e a hipófise anterior começa a liberar o hormônio adenocorticotrópico, ACTH, adenocorticotrópico. E esse hormônio adenocorticotrópico entra na circulação sanguínea, e da circulação sanguínea ele sai do sistema nervoso central, ou seja, de uma via central, e desce até as vias periféricas do nosso corpo, né, atingindo por meio da corrente sanguínea. E lá dentro da corrente sanguínea ele vai chegar a áreas específicas na glândula suprarrenal, e aí quando esse hormônio adenocorticotrópico ativa regiões do córtex, especificamente do córtex da glândula suprarrenal, ele inicia a produção do cortisol, especificamente pela zona fasciculada, né? Essa zona fasciculada da glândula suprarrenal inicia então a produção e liberação do cortisol. O cortisol, por sua vez, entra mais uma vez na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ele sai de uma via periférica, né? Ou seja, lá das vias periféricas do corpo, e entra novamente na via sanguínea central, né? Ou seja, no sistema nervoso central. E aí o cortisol inicia novamente esse estímulo, o estímulo do cortisol. Ativa áreas lá hipotalâmicas, né? E também áreas da amígdala. E aqui é interessante, porque o hipocampo aqui, ele vai ser um processo integrador. O hipocampo, ele é o responsável por iniciar um mecanismo de feedback negativo sobre o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Principalmente porque o hipocampo, ele vai perceber, quando tem a região hipocampal aqui, né? Ele vai perceber quando existe uma alta do cortisol, e quando ele percebe que existe essa alta do cortisol, o estímulo dele é iniciar um mecanismo de feedback negativo, sinalizando regiões do hipotálamo de que não há necessidade de produção de cortisol, ou seja, que ele tem que parar de liberar o hormônio liberador de corticotrofina, e assim diminuir a quantidade de cortisol que está sendo colocada aqui no sistema nervoso central e também na corrente sanguínea via periférica. Só que o que ocorre no indivíduo que tem transtorno de ansiedade é que essas regiões do hipocampo aqui, responsável por iniciar esse mecanismo de feedback negativo, elas sofrem um processo de atrofia cerebral. Essa atrofia ocorre principalmente porque ocorre uma diminuição de neurônios hipocampais. E aí a diminuição desses neurônios e diminuições também de receptores específicos do cortisol faz com que haja esse processo de inibição do feedback negativo. É interessante também deixar claro, porque é em regiões do hipocampo que a gente vai ter células específicas que são os receptores de glicocorticoide. A gente tem que lembrar que os glicocorticoides, lá esqueci o nome. No processo inflamatório da cascata do ácido araquidônico, né, os glicocorticoides são responsáveis por inibir, né, por exemplo, uma dexametasona é um tipo de glicocorticoide, mecanismo periférico, né, que você pode colocar, estimular e parar, então, a produção do ácido araquidônico. O cortisol, ele é um glicocorticoide endógeno, ou seja, ele tem a mesma função da dexametasona, só que a dexametasona age, por exemplo, em uma via mais periférica e o cortisol age em vias centrais. Então, esse cortisol tem a capacidade de se ligar a receptores específicos aqui, receptores de glicocorticoides, e inibir o processo de produção da cascata do ácido araquidônico, ou seja, parando o processo de liberação de prostaglandinas, de processos inflamatórios, né? Só que aqui é interessante, porque o cortisol, quando ele se liga em receptores específicos de glicocorticoide, a função dele principal é estimular a liberação de lipocortina 1. E essa lipocortina 1 inibe a fosfolipase A. E a inibição da fosfolipase A, por consequência, para toda a cascata do ácido araquidônico. Só que o indivíduo com transtorno de ansiedade, além dele ter uma diminuição desses receptores de glicocorticoides aqui em regiões hipocampais, vai
vai ocorrer também um processo de atrofia, como eu falei anteriormente. E essa atrofia hipocampal, de neurônios hipocampais, a redução de receptores de glicocorticoides faz com que haja um ciclo vicioso. Então, ao invés do hipocampo inibir a produção do hormônio liberador de corticotrofina lá no hipotálamo, isso não vai ocorrer. Então, fica um ciclo vicioso, sempre iniciando esse processo de cascata inflamatória. Então, vai ocorrer todo esse mecanismo de produção e não vai ter a parada, então, do processo do processo de liberação de cortisol. Então, fica um ciclo vicioso, que é o que caracteriza como processo de hipercortisolismo. E o hipercortisolismo, então, caracteriza processo de desenvolvimento de ansiedade, né? Porque o cortisol, quando ele está em um aumento excessivo, ele estimula a atividade de gliconeogênese. A gliconeogênese nada mais é do que formar glicose por meio de substratos não carboidratos, né? E o cortisol também, ele gera processo de proteólise e de lipólise, que é a quebra de proteínas e a quebra de lipídios. E aí a proteólise libera aminoácidos, né? Porque eu estou quebrando proteínas e o conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Então, se eu quebro uma proteína, eu tenho liberação de aminoácidos. E esses aminoácidos livres são utilizados, então, como substrato para produzir a glicose, né? Só que aqui é interessante, porque aí no nosso corpo a gente vai ter uma alta da glicose, né? Liberada. E aí cabe aquela dúvida, é uma dúvida bastante interessante, né? Um processo interessante da liberação do cortisol. Porque assim, o cérebro, as áreas encefálicas, eles utilizam a glicose como substrato para poder iniciar processos cognitivos, né? Só que aí, se eu tenho um processo de gliconeogênese, que eu estou formando nova glicose, eu teria uma alta no nível de glicose. Então, por consequência, o cérebro ele deveria processar melhor, né? Visto que eu tenho uma alta de glicose, que é o substrato inicial para o cérebro processar. Só que no cérebro vai ocorrer um mecanismo, em todo o corpo vai ocorrer um mecanismo de resistência à insulina. Então, eu tenho uma alta de glicose, mas eu tenho uma alta do processo de resistência à insulina. Então, ao invés dessa glicose estar auxiliando no processo cognitivo, isso vai estar sendo interrompido. E essa interrupção da glicose, que você ligar com a insulina para ter processamento, áreas de processamento no córtex, com atividade funcional, façam que haja a liberação de corpos cetônicos, porque o corpo não consegue fazer a integração entre a glicose e a insulina para gerar atividade funcional. E aí o cérebro passa então a utilizar os corpos cetônicos como mecanismo de substrato para a sua atividade funcional. E a utilização desses corpos cetônicos pelo próprio cérebro gera um processo é como se fosse de citotoxicidade, né? Um processo tóxico na atividade encefálica. É por isso que o indivíduo, quando tem transtorno de ansiedade, ele pode apresentar fadiga, pode apresentar cansaço mental, cansaço físico, não consegue ter, quando no caso do crônico, né, um pouco mais perigoso, não consegue ter processo de processamento da fala, de atividade cognitiva e atividade funcionais. Todas essas alterações que eu acabei de citar anteriormente, eles podem ser percebidos no exame psíquico do indivíduo. Esse é um breve resumo, né, da atividade neurobiológica e dos fatores de risco das crises ansiosas. Fatores de risco, principalmente, é ser mulher. A mulher ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver um transtorno de ansiedade do que um homem. A idade também pode corroborar, porque o processo de senescência ele traz o encurtamento dos telômeros, e esse encurtamento do telômero pode então auxiliar. Fatores genéticos também pode influenciar, o livro até cita que tem um grande fator genético também que pode influenciar o desenvolvimento de transtorno de ansiedade, distúrbios mesmo endócrinos, metabólicos, podem provocar alterações metabólicas, né, e nesses processos dos eixos hipotálamo e hipófise adrenal, que pode provocar também distúrbio de ansiedade, além de diversos outros fatores, né, que podem influenciar.